Vou mostrar para vocês um conteúdinho rápido, que vocês já sabem, tá? É um conteúdo só como forma de revisão, porque vocês já viram isso no ano passado. Terminamos as nossas figuras de linguagem, mas vamos continuar fazendo exercícios de figuras de linguagem, tá? Para vocês fixarem bem. Mas vamos já começar com um conteúdo novo, tá? A gente precisa seguir, a gente não pode ficar parado, tá bom? Então, assim, esse conceito que eu vim trazer é o conceito de frase, oração e período. Vocês já sabem isso, é só uma retomada bem rápida, tá? O que é uma frase? Frase é um conjunto de palavras ou uma palavra só que precisa ter sentido dentro do meu enunciado, dentro do meu contexto, beleza? Palavra falada ou palavra escrita, ela precisa ter sentido. Inicia-se com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Quais sinais de pontuação? Todos os sinais. Por exemplo, vírgula não, tá, gente? Ponto final, reticências, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Quando eu digo assim, tudo bom? Isso é uma frase, certo? Por quê? Porque terminou com um sinal de interrogação. É uma frase, por quê? Porque tem sentido completo, certo? É uma frase compreensível. Aqui eu tenho, então, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa é uma frase? É. Uma frase ainda mais hoje, né? Eu tô gravando essa aula no domingo, então, domingo de Páscoa. Então, faz mais sentido ainda. Feliz Páscoa. E aqui, tenha uma Feliz Páscoa. Qual que é a diferença? Isso é frase, isso aqui também é frase. A diferença é que essa aqui, ela tem verbo, certo? E quando uma frase tem verbo, eu chamo a frase de frase verbal. Deixa de ser frase? Não, só uma frase verbal. E quando a frase não tem verbo, eu chamo ela de frase nominal. Beleza? Então aqui eu tenho uma frase nominal e aqui eu tenho uma frase verbal. E oração, prof? A oração é um conjunto de palavras que se organiza em torno de um verbo, tá? Por exemplo, ela quer passear com ele. Verbo quer. E também tem um outro verbo, passear, beleza? Se eu, por exemplo, fizer isso aqui, ó, separo, vocês perceberem a principal diferença entre uma oração e uma frase, tá? Se eu separo, hoje ela quer. Isso é oração? É uma oração. Por quê? Porque tem verbo. Agora, é frase? Não é frase, porque a frase ela precisa ter um sentido completo, entendem? Professora, mas e se for assim, ó, eu fizer uma pergunta para uma pessoa, você quer sorvete? Aí ela fala assim, eu quero. Ela quer. Aí, nesse contexto, sim, tá? É uma frase, mas aqui não, aqui, ó, está fora de contexto. Se eu deixo isso aqui fora de contexto e digo, hoje ela quer, você vai ficar assim sem entender, certo? Então, ela não formou aí uma frase, formou uma oração? Formou. Estas palavras se organizaram em torno do verbo quer, beleza? Passear com ele. Professora, isso também é uma oração? É uma oração, porque estas palavras se organizaram em torno deste verbo, entenderam? Então, aqui, tudo isso aqui, ó, hoje ela quer passear, é uma frase? Isso é uma frase, tá? Mas é uma oração? É uma oração. Uma oração que tem dois verbos, beleza? Isso também é um período, prof? É o que nós vamos ver aqui agora. Olha aqui, período. O que é um período? O período é uma frase que precisa ter obrigatoriamente verbo, tá? Se não tem verbo, não é período. E o que é frase? Frase precisa ter sentido. Então, o período também precisa ter sentido? Claro que precisa ter. Se o período ele é uma frase com verbo, então os dois são idênticos. A diferença é que eu tenho frases que são nominais e frases verbais. A frase que é nominal, ela não é período. Agora, a frase que é verbal, ela é período, certo? Nós éramos adolescentes quando nos apaixonamos. Quais são os verbos aqui? Éramos. E outro? Apaixonamos. Se eu tenho um período que tem mais de um verbo, então eu chamo este período de composto. Vocês já viram isso, tá? Não é novidade também. Quando ele tem mais de um verbo, o período então é composto. A série Stranger Things, acho que é assim que fala, né? Stranger Things é sensacional. Sei que vocês gostam bastante dessa série aí. Isso aqui é uma frase? É uma frase.
É um período? É um período. É uma oração? É uma oração. Por quê? Porque tem o verbo ser, tá? O verbo ser, que é diferente o símbolo dele, tá? Então, aqui eu tenho um período o quê? Simples ou composto? Um período simples, porque ele só tem um verbo. Perceberam a diferença aí? Então, uma frase, ela precisa se organizar em torno de um sentido, ela precisa ter sentido. E ela pode ser nominal ou verbal. Uma frase que ela é verbal, ela também é uma oração, ela também é um período, entenderam? Um período que, uma frase que não tem verbo, ela não é oração e ela também não é período, tá? A análise sintática, gente, tudo que a gente precisa saber, né? O básico que a gente precisa saber para entender a análise sintática se organiza em torno do verbo. Então, a gente precisa entender esses conceitos para entender bem a análise sintática, porque o coração da análise sintática está aí. A gente vai fazer a análise sintática partindo do verbo, tá? Tudo gira em torno dele, tudo a gente tem que perguntar para ele, entender como ele funciona dentro de um enunciado, dentro de um texto, como ele se comporta, entenderam? Então, essa é a diferença, frase, oração e período. Beleza? Entenderam? Um beijo. Até o próximo vídeo.